Paz seja convosco. Amém. E como diz a caixinha da JBL, paz seja convosco, meu querido. Você que sobreviveu ao primeiro período, tem mais um período light para você. Você que gosta de moleza, gosta de empurrar a minhoca na descida. Você que está com o prego mais firme do que na areia ou na geleia. Tem mais um pouquinho de 10 mandamentos para você. Oro a Deus que Ele possa estar presente nesse segundo período, nos dando entendimento, capacitação, sabedoria, entendimento, que nós possamos crescer em estatura e graça ao Senhor. Consagro esse tempo a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos quase entrando nos 10 mandamentos de fato. Êxodo capítulo 20. Bem, nós não lemos no primeiro período. Êxodo 20. Verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Nós só estamos no primeiro versículo. Até agora, só no primeiro versículo. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E o 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Em nome de Jesus, amém. Mas nós ainda estamos no versículo 1, Deus falou todas estas palavras. E a pergunta que fica de início é: posso obedecer os 10 mandamentos? A pergunta do jovem rico a Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão nesse 4º módulo nosso. Salmo 119, 2 diz: bem-aventurados que guardam as suas prescrições, as suas ordenanças, os 10 mandamentos, e o buscam de todo o coração. Então, obedecer os 10 mandamentos é muito mais um exercício do que uma dádiva. A partir de hoje eu sou respeitoso com os meus pais. A partir de hoje eu olho para as meninas da rua ou para os meninos da rua e não os cobiço. Isso é um exercício. Os 10 mandamentos representam a vontade que não pode ou não acontecer, mas é uma vontade determinante. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável e que não volta atrás.
Mas os 10 mandamentos representam a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para aqueles que são filhos e são filhas. O plano de comportamento traçado por ele fala, é por aqui que vocês têm que seguir. No entanto, eu sei que eu sou pecador. Nós já vimos a condição do apóstolo Paulo. Que eu tenho a natureza pecaminosa herdada de Adão. É algo que faz parte de mim. Não dá para você desencaixar. Não é uma peça que você tira e eu vou guardar. Não, ela é junto. No entanto, eu sei que sou pecador e tenho a natureza pecaminosa herdada de Adão. Sei também que a lei não salva, mas sou resgatado pela graça e misericórdia de Deus. São princípios importantes esses. Você é pecador. A lei de Deus é a norma de fé e prática para você viver. A lei não salva. E nós vivemos pela graça e misericórdia de Deus. Qual a importância dessa lei se eu sou incapaz de cumpri-la? E você é incapaz de cumpri-la. Quando nós olhamos o Antigo Testamento e você vai um pouco na história judaica, o que acontece é que as pessoas, os melhores rabinos, eles conseguiam cumprir em torno de 70% da lei. E a palavra de Deus diz que você deixar de cumprir você pegou em tudo. Não valeu nada. Qual a importância dessa lei se eu sou incapaz de cumpri-la? Como eu posso obedecer os 10 mandamentos? Pastor Paulo, como que eu obedeço? Que devo fazer para herdar a vida eterna? Essas são perguntas honestas e legítimas. A palavra de Deus responde a essas indagações de várias maneiras. A última pergunta, que devo fazer para herdar a vida eterna, ela foi formulada por uma pessoa. Abre aí Mateus capítulo 19, que nós conhecemos como o jovem rico. Mateus 19, versos 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 19, versos 16 em diante. Eis que alguém aproximou-se e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, entre aspas, eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus, quais mandamentos? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho observado, o que me falta? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e segue-me. Ou melhor, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. A última pergunta, que devo fazer para herdar a vida eterna, foi formulada por esse jovem rico. Em sua resposta, Jesus reafirma os 10 mandamentos, a validade da lei, e ao mesmo tempo em que revela a impossibilidade do homem natural no seu cumprimento integral. Quando nós vemos a história de Nicodemos, está lá em João capítulo 3, Jesus afirma a Nicodemos que há necessidade de um novo nascimento. E Nicodemos, ele fica naquela: como é que eu vou entrar de novo da barriga da minha mãe? O novo nascimento é o nascimento do Espírito. É uma mortificação da nossa própria carne. Jesus afirma a necessidade de um novo nascimento. Em Cristo estão centralizadas todas as respostas. Ele é a ponte, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é o nosso elo para com Deus. Aquele que possibilita a aceitação de pecadores como eu e você por um Deus santo.
Não é o meu agir, mas eu tenho que agir. Não é o meu proceder, mas eu tenho que fazer. Não é o meu falar, mas eu tenho que falar conforme as Escrituras. As Escrituras falam assim, para de piadinha, para de chocarrice, de falar besteira, de... Não, para. Não é para você ser um cara carrancudo, uma pessoa chata. Mas falar o que convém. Em Cristo estão centralizadas todas as respostas. Ele é o nosso elo com Deus, aquele que possibilita a aceitação de pecadores por um Deus santo. O exemplo de procedimento e cumprimento dos mandamentos a ser seguido. E Cristo veio e cumpriu os 10 mandamentos de uma forma perfeita. E ele fala, da mesma maneira que eu faço, você também faz. Alguém já obedeceu os 10 mandamentos? Moisés, Abraão, o amigo de Deus, Moisés, o mais manso da terra, João Batista, o maior, nascido de mulher. A resposta bíblica é não. Pastor, quer dizer que Moisés, que via Deus face a face, não cumpriu os 10 mandamentos? É. Abraão, o amigo de Deus, Elias, que foi resgatado num carro de fogo, não. Desde o início temos o registro da queda do homem em Adão, pela qual a sua pecaminosidade passou para toda a sua descendência. Não é justo, pastor Paulo. Se você estivesse lá, você tinha feito o mesmo. É por isso que é justo. Isso representa a incapacidade no cumprimento pleno da lei. Pecado é toda a transgressão da lei de Deus, e como pecadores que eu sou, que você é, que nós somos, desobedecemos a sua lei em pensamentos, em palavras, ações, inclusive em omissões. Quando você deixa de fazer algo, você está em pecado. Quando eu falo para você orar, ore por tal pessoa. Falei, ore pela Betânia, ore pela Esther, ore pela titia da Esther, ore pela Lourdinha, ore pela Diene. Tenho que inserir a Ingrid, tem passado muito mal com cólica de rim. Consequência do pecado. Mas ela está indo todo dia, por isso que ela não está conosco na dominical, junto com o Ari. Eles estão tendo, ela está indo ter que tomar uma injeção na veia lá, alguma coisa, algum soro, todos os dias, por 7 dias. Está com uma infecção urinária muito forte. Quando você deixa de fazer algo pelo próximo, como eu falei para você, como é que você está? Posso ajudar? Você está sendo omisso no seu amor ao próximo. Porque você gostaria de ser contatado. Quando você está na sua luta de dificuldade, você quer ser ajudado, mas você não quer ajudar. Então, as suas omissões também são pecado. Romanos capítulo 3, versos de 9 e 18. Abre aí. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler do verso 9 ao 18. Romano 3. Capítulo 3, versos 9 a 18. Esse texto é uma das passagens mais reveladoras dos efeitos do pecado no interior das pessoas. Note a extensão e a abrangência do pecado. Verdadeiramente, não há nada em você que seja puro. É um segundo conceito dentro dos reformadores, que tem a primeira só a Escritura, e que nós somos totalmente depravados. É um outro conceito da reforma. Romanos capítulo 3, verso 9 a 18. Apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos crentes de Roma, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram.
A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca. Veneno está nos seus lábios, a boca. Eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Que duro, né? Tá falando do Fernandinho Beiramar? Não, tá falando de você. Tá falando de mim. Tá falando lá do Hitler? Não, tá falando do Felipe. Tá falando do pastor Paulo. Tá falando da Lourdes. Tá falando... Ó, mesmo que eu não cite seu nome, você tá incluso, tá? Não acho que você escapou, não. Tá na vida de cada um. Tá na Manu. Ah, Manu é tão bonitinha, tão pequenininha. Paulo realmente registra o estado catastrófico das nossas pessoas e da nossa natureza. A não ser pela misericórdia de Deus, temos ali um espelho no qual veremos a nossa descrição. Alguém já obedeceu os 10 mandamentos? Não. Semelhantemente, 1 João capítulo 1, abre aí. Ah, pastor, mas eu sou um pouquinho melhor. 1 João capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Pastor, eu sou um pouquinho melhor, vai. Dá uma massageadinha no meu ego e fala que eu sou legal. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Paulo bateu e João também. Realmente não podemos apelar às nossas próprias forças ou à nossa natureza para nos adequar aos padrões de Deus, expressos em sua lei. Pastor, já que eu não consigo, então vou largar a mão. Não. Continua caminhando. Continua marchando. Somente Jesus Cristo obedeceu completamente a lei em todos os seus aspectos. Ele obedeceu a lei civil, como judeu, que era. Jesus obedeceu igualmente a lei cerimonial, pois viveu no período em que ela se encontrava ainda em vigor. E ele participou de todos os seus requerimentos, cerimônias que apontavam para ele próprio Jesus. Ele não tinha necessidade, mas ele fazia. Tem uma passagem que eu estava lendo ontem, que fala assim, Jesus estava com Pedro, e Jesus pergunta para ele assim, Pedro, quem que tem que pagar o imposto? É o povo ou é o rei? Mais ou menos. Ele fala, o povo. Então o rei não precisa pagar? Não. Mas, para que a gente possa cumprir a lei, faz o seguinte, vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, você pega, abre a boca do peixe, vai estar uma moedinha chamada estáter. Você vai lá e paga o meu imposto e o seu imposto. Jesus, ele cumpriu a lei civil. Ele sabia que ela estava em vigor. A lei cerimonial, ele cumpriu. Mesmo esta lei apontando para ele. Ele é santo e justo em todas as suas ações e não quebrou nenhum dos 10 mandamentos. A sua obediência de Jesus fez com que a sua morte na cruz fosse pelos pecados dos filhos e das filhas da sua igreja. E não por qualquer transgressão. Sua obediência o qualificou para ser o nosso substituto, ato supremo de amor de Deus para conosco. Quando o acusador ele se levanta para apontar o seu pecado, Jesus se levanta e fala, eu já paguei esse. E aquele? E aquele outro? E o 10? E o 20? E o 500? O 1000? Todos eles. Não adianta você continuar acusando, porque os pecados eles já foram colocados sobre os meus ombros. Eu já paguei essa dívida.
Voltando para o diálogo de Jesus com o homem rico. Não é correto colocarmos a Cristo e a sua graça em contradição ou oposição com a lei moral de Deus. Jesus Cristo demonstra sua afirmação que ele não veio para anular ou abolir a lei, mas sim para cumpri-la. No incidente com o jovem rico, registrado nesse texto que nós já lemos, Mateus 19 e Marcos 10, vemos nesse incidente que pessoas pecadoras em um mundo que é pecado podem querer enganar aos outros e até a si próprios, dizendo que vivem uma vida sem pecados. Aquele homem falou assim: não, Senhor, eu já não adultero, eu não roubo, eu faço muito bem ao próximo. Ele estava se enganando. Ele estava dando o que sobrava, não do que ele tinha. Certa feita, Jesus está com seus discípulos na frente lá do lugar das ofertas, do ofertório lá, do baúzinho lá. E aí chegou uma pessoa e depositou 1.000. Outro depositou 5, outro depositou 10. E chegou uma viúva pobre e depositou 3 moedinhas lá. Jesus olha e fala: quem pagou mais? Quem depositou mais? Ô Jesus, claro! Olha o cara, depositou 10, nem cabe lá. Não foi a mulher. Como assim, Jesus? Eles deram do que sobrava. Ela deu do que ela tinha. O jovem rico, ele media o seu bem, o seu bom agir com o próximo através da comparação com os outros. E aí a comparação é fácil de fazer. Então quando ele diz que eu não peco em nada dos 10 mandamentos, Jesus expôs para ele que ele pecava sim. Ele não estava disposto a amar o próximo como a ti mesmo. Entretanto, por mais que o alvo esteja lá e permaneça válido e seguro, ninguém atinge o padrão da perfeição estabelecido por Deus. O padrão é Jesus. O padrão está nas Escrituras. Mas você não vai conseguir. Nós não conseguimos. Todos necessitamos da sua graça, misericórdia e perdão. Em Cristo Jesus para a redenção dos nossos pecados. Nós precisamos dele. Sem ele, não podemos fazer nada. Nós não avançamos. Nós continuamos na mesma coisa. Você vai ouvir eu falar, e você não muda nada. Porque você não consegue. Tem as pessoas que ligam para mim e falam assim: ô pastor Paulo. Estava falando com o André no começo da semana, ele falou assim: ô pastor Paulo, o senhor desistiu desse pecador aqui? Dentro do diálogo do Jesus Cristo com o jovem rico, eu quero destacar alguns pontos. Em especial da lei moral, que é o que nos interessa. Primeiro, o jovem apresentou-se chamando Jesus de bom. Lá no verso 16. A resposta intrigante de Jesus mostra que ele não tinha consciência de quem era realmente Jesus. Bom em toda a sua essência, somente Deus. Jesus é Deus. Mas o jovem não alcançava esse entendimento da crença do Messias em Jesus como sendo Deus, Salvador e o caminho para a vida eterna. Então a primeira falha daquele homem foi não reconhecer a divindade de Jesus Cristo. E ele chama a lei de boa, mas na verdade quem é bom é Deus, é a figura de Cristo. E segundo, Jesus indica o cumprimento dos mandamentos para o caminho eterno, para o caminho para a vida eterna. Outra colocação intrigante da parte do mestre: estaria ele ensinando a salvação pelas obras? Ou reafirmava a santidade da lei? Aonde que Jesus Cristo queria chegar? Se o cumprimento das obras não leva à salvação, por que Jesus Cristo estava falando para aquele homem cumprir? A pegada aí é: aquele que é salvo, ele luta para cumprir a lei. Ele sabe que é imperfeito. É algo que a gente já meio que impregnou nas nossas vidas, da nossa igreja. Nós já conseguimos nos ver como pecadores. É um dos passos. Aquele homem não conseguia se ver como pecador. O jovem
também está intrigado e pergunta: mas que mandamentos, Jesus, que eu tenho que seguir para herdar a vida eterna? E Jesus, ele não começa do começo. Ele começa dos últimos 6 mandamentos. E ele fala, não da obrigação com Deus, ele fala da obrigação com o nosso próximo. Porque se você não consegue demonstrar o seu amor ao próximo que você vê, não é a Deus que você não vê que você vai conseguir demonstrar. Não adianta você dizer que você ama a Deus se você não demonstra o seu amor ao próximo. O jovem praticamente interrompe, respondendo que tudo aquilo havia sido cumprido. Jesus, já estou pronto. Os seus discípulos, eles são falhos, eu não. Que tal, Jesus, eu ser o 13º discípulo seu, de tão perfeito que eu sou? Jesus, entretanto, não chegou a enunciar o último mandamento, não cobiçarás. Ele não deu tempo. Em vez disso, colocou um teste prático. Em vez de eu falar para você sobre cobiça, sobre ambição, ele manda aquele homem vender tudo e distribuir para os pobres. Bom, se você já é perfeito nesses que eu cito, vamos fazer um teste prático? Em vez de eu falar para você que é pecado você cobiçar, então você tem que se abster disso, vende os seus bens e mostra para mim que você não tem cobiça, e aí você me segue. Nesse momento, a palavra de Deus diz que ele retirou-se triste, mostrando que ele não cumprira nem o primeiro mandamento, pois ele amava mais a algo do que a Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Do dinheiro, dos bens, da casa, do sofá, da televisão, do videogame, do laptop, do livro. O amor a bens é a raiz de todos os males. Aquele homem mostrou que ele não passou nem do primeiro mandamento. Note que Jesus nunca apresentou a possibilidade de que aquelas obrigações eram hipotéticas. Ele não falou assim, não, isso aí está liberado. Nós estamos agora na época da graça, então você não precisa cumprir nenhum dos mandamentos. Não, a primeira coisa que ele citou foi os 10 mandamentos. Em vez disso, Cristo derrotou esse argumento dentro da própria obrigação que o jovem possuía, a de cumprir a lei. Ao mesmo tempo em que reafirmava a validade da lei, Jesus demonstrou que a alegação do jovem de cumprimento integral da lei era mentira, era falsa. Comprovou que ele era, na realidade, um idólatra das suas vontades, dos seus desejos. Aquela célebre frase, siga o que o seu coração mandar, não há pior coisa a ser feita. Porque você nunca vai seguir o seu coração em favor do próximo. Você vai seguir o coração em favor seu. Quando você analisar, você vai analisar o que eu ganho com isso, o que eu levo com isso, e não o que o próximo pode ganhar com isso. Aquele homem, ele era um idólatra. Ao mesmo tempo em que reafirmava a validade da lei, Jesus demonstrou que a alegação do jovem era falsa. Comprovou que ele era, na realidade, um idólatra, longe ainda da salvação eterna, encontrada somente no Messias prometido em Cristo Jesus. Quando observamos a forma como Jesus trata a lei moral de Deus, não podemos fugir à conclusão de que ela é válida para a minha época, para a sua época. E aí os jovens em especial têm dificuldade com isso e falam assim, não, quando eu tiver a idade do pastor Paulo, aí eu vou pensar nisso. Quando eu tiver a idade do irmão Cláudio, eu vou pensar nisso. A vida muda assim. Os 10 mandamentos especificam o padrão da obediência e comportamento que Deus ordena para cada um de nós. O paradoxo aparente é que, ao mesmo tempo, a lei está continuamente revelando a nossa insuficiência e dependência de Cristo como nosso Salvador. O que temos de fazer para herdar a vida eterna? Cumprir o que Deus ordena.
É melhor obedecer do que sacrificar. Quem sacrificou foi Cristo. Sobra para mim e para você obediência. Fazer o que Ele manda. Não é a mais nem a menos. É só aquilo que Ele ordena. Não precisa inventar moda. Como pecadores que somos, nós erramos o alvo e caímos fora da glória de Deus. Esse alvo permanece firme, real e válido, mas é quando consideramos as palavras de Jesus a Nicodemos que temos a visão completa do caminho para a salvação. É importante que você nasça de novo. É importante que eu nasça de novo. Enquanto nós não nascermos de novo, nós vamos continuar olhando para as nossas vontades acima da vontade de Deus, os nossos desejos acima das necessidades do próximo. Como é fácil nós despendermos 1, 2, 100, 1000 reais em alguma coisa para nós. E como é difícil nós separarmos uma oferta para depositarmos no altar do Senhor para abençoar vidas. Como é fácil para mim pagar o meu Netflix, pagar a minha internet, pagar a minha academia, mas na hora de depositar o recurso no altar do Senhor eu não tenho, eu não consigo. E mesmo assim eu declaro que eu amo. É muito fácil eu estar na minha casa, daqui a pouco a gente vai almoçar, ter a minha mesa repleta de alimentos, e não estar preocupado se o outro tem alimento ou não. Essa é a nossa vida. Esse é o grande problema da humanidade. Nós só conseguimos olhar para nós mesmos. Apenas para nós mesmos. Esse alvo, Jesus Cristo, permanece firme, Ele está lá. Ele não vai se adequar a você. Ele não vai se adequar a mim, Ele vai continuar sendo o mesmo padrão. Quando consideramos as palavras de Jesus a Nicodemos, importa que nós nasçamos de novo. Aí começa a mudança. Temos que depositar a confiança total em Cristo e em sua justiça, ou então nós estamos perdidos. Obedecemos os mandamentos em Cristo. Cristo demonstrou perfeita obediência ao Pai. Tínhamos necessidade de um perfeito sacerdote e mediador. Sendo perfeito e sem pecado, Ele foi morto, isto é, Ele pagou o preço pelo meu pecado e o seu pecado. Pelo pecado do seu povo. Não pelos seus pecados. Ele não tinha pecado. Ele pagou uma conta que não era dele. Com sua obediência perfeita, Ele adquiriu para mim e para você sua justiça e a sua obediência. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê esses pecadores miseráveis, necessitados do inferno, mas Ele vê filhos. Algumas vezes não demos a importância a esse aspecto da vida de Cristo, mas essa obediência ela é tão importante quanto a sua morte e ressurreição. A vida dele é tão importante quanto a morte e a ressurreição dele. Se ele não tivesse sido obediente, a morte dele não ia valer nada, porque ele ia estar pagando pelos seus próprios pecados. A sua ressurreição seria vazia. Mas devido à obediência dele, a morte dele e a ressurreição têm valor. Significa também que a resposta de Jesus ao jovem rico não era apenas uma figura de linguagem. Ele estava falando, vai, vende seus bens. É literal, gente. É literal. E mais do que essas doutrinas malucas, ela vende o teu carro, entrega na igreja. Está vendo o depoimento de uma atriz aí, ex-atriz pornô, em que ela era pastora e começou a pregar. Ah, me tiraram tudo, tiraram até a minha fé. Recebeu exatamente o que queria. O que Cristo está falando é que você tem que realmente entregar o seu tudo. É literal, gente. Eu não posso me preocupar aqui com a minha conta de água se o meu irmão não tem o que comer. Eu não tenho que me preocupar na troca do meu carro se o meu irmão está precisando do básico. Como isso é difícil. No que diz respeito à nossa salvação, cumprimos eles em Cristo, graças a Deus. Se depender de mim e depender de você, nós estamos perdidos.
tê-lo como único e suficiente Salvador é a única forma bíblica de obediência integral. Confiamos assim na justiça dele e não na própria. O jovem rico, ele confiou na sua própria justiça e ele quebrou a cara. Nós temos que confiar na justiça de Deus. Nós somos justificados em Deus. Nós somos santificados em Cristo. Essa é a saída. Essa é a forma. Não há outro caminho. Não há outra forma. Não há sacrifício. Você tem que ler as Escrituras. Você tem que buscar o entendimento delas. Você tem que crescer. E como Jesus Cristo falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. Porque através do Teu sacrifício, nós não somos vistos por Deus Pai como impuros, mas como santificados e justificados no Senhor. Mesmo, Pai querido, com esta graça, mesmo com essa benesse, nós precisamos mudar e transformar as nossas vidas. Nós precisamos, Pai querido, nascer de novo. Um nascimento, Pai, não de um dia específico na nossa existência, mas a cada dia que nós despertarmos, nós temos que nascer de novo. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus. Agradeço a você por esse tempo em que esteve junto comigo. Não foi uma palavra leve, foi uma palavra realmente de confronto, e cada vez que nós vamos nos aprofundando cada vez mais a faca, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela aprofunda mais dentro do nosso ser. E cada vez fica mais difícil nós olharmos no espelho e olharmos para nós mesmos de uma maneira tranquila. Quero convidar você para o culto das 19 horas, em que nós vamos estar tratando, ainda dentro dos Salmos, número 2. Peço que você convide outras pessoas, compartilhe o que você assistiu, para que nós possamos alcançar mais vidas para a glória do nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, te conceda a graça.